Vai agora com a Nanda Vasconcelos, que está trazendo informações sobre o IGPM, que subiu aí 2,58% em janeiro, acima do esperado. Ananda, atualiza então os dados aqui para a gente. Exatamente isso, Paula. Segundo a FGV, a inflação medida pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, ficou em 2,58% em janeiro. O número foi maior do que o registrado em dezembro, que foi 0,96%. A alta de preços ficou acima da estimativa dos economistas, que projetavam 2,40%, com intervalos das projeções indo de 1% a 3%. Em 12 meses, a inflação acumulada pelo índice foi de 25,71%. A pergunta vai para o Alan. Alan, você acha que esse resultado, esses dados, afetam os investimentos de renda fixa e isso pode trazer algum alerta? Boa pergunta. Enfim, afeta de duas maneiras, né? À medida que a inflação sobe, a gente tem uma diminuição do retorno real. Então, aquelas pessoas que estavam compradas em títulos pré-fixados, elas vão acabar tendo um retorno real, né? Tirado da inflação, menor, né? A hora que eu tiro ali a inflação. Por outro lado, esses índices mais fortes que eles vêm vindo, eles começam a agitar esse mercado de juros, né? E aí, uma possível reação, se começa a ter índice de inflação acima do esperado, o mercado reage, certo? E projeta uma taxa de juros para um determinado prazo maior do que aquela que está precificada hoje na curva. Então, a gente pode ter uma subida dos juros, né? Não estou falando aqui da Selic de hoje, mas eu estou falando de aumento de taxa Selic, né, lá na frente. Então, o mercado ele pode se antecipar, e ele se antecipa, né, já precificando uma alta maior. Isso faz com que as taxas dos títulos subam, né? E aí, quando a gente tem essa alta das taxas dos títulos, qualquer título que tenha uma componente pré-fixada, seja os títulos pré-fixados, ou seja aqueles títulos pós-fixados atrelados à inflação, IPCA mais uma taxa, mas veja, tem uma componente pré, né? IPCA mais 4%, por exemplo, isso faz com que essas taxas subam. Para quem já estava posicionado, o que acontece? Quando a taxa sobe, o preço cai, né? Que é a questão da marcação a mercado, né? Quando a taxa de juros do mercado sobe em relação à taxa do meu papel, o mercado está dando mais que o meu papel, essa é a ideia. Então, o meu papel desvaloriza. Então, isso pode trazer aí perdas consideráveis para os investidores de renda fixa que estavam posicionados em papéis pré ou papéis atrelados à inflação. Tá certo, eu quero trazer o Marco Saravalli agora aqui para a nossa conversa. Ele também tem perguntas para o Alan Gani aqui. Fica à vontade, Marco. Muito bom dia, Alan, tudo bom? Obrigado pela presença. Prazer falar contigo, imagina, prazer estar aqui. Depois a gente conta os bastidores aí, né? Que a gente... Eu vou deixar aqui para um outro dia, né? Para a gente deixar a audiência curiosa. Alan, vamos voltar só para a gente falar assim, unir um pouco o IGPM, inflação agora, e você está falando de Selic, e também unir um pouco do que você falou lá no começo. Acho que são dois pontos. Será que a gente vai ter juros mais cedo aqui no Brasil, Selic mesmo mais alto aqui no Brasil, né, que foi uma discussão um pouco ali da ata do Copom, enfim. E será, se realmente se confirmar esse cenário, será que é um cenário que também dificulta mais o nosso crescimento, né? Pode piorar a nossa taxa de crescimento, expectativa de crescimento, se realmente vier a Selic mais alta mais cedo? Como é que esses dois fatores se conversam, né? Legal a pergunta, Saravalli. Então, eu acho que é perfeitamente factível, sim, uma antecipação da alta da taxa Selic, né? Porque, veja, né, para o telespectador aí entender o que acontece, né? A partir do momento que vem uma inflação mais alta, o Banco Central ele tem que reagir. Então, ele tem que subir os juros, né? Para dar uma desaquecida ali na economia, enfim. E como esses índices eles têm surpreendido, eles têm vindo mais alto do que o esperado, então talvez o Banco Central ele já comece a subir os juros mais rapidamente
ou tem uma alta de juros maior do que aquela que esteja precificado. Lógico que não é uma inflação que causa um pânico fora do controle, nada disso, mas é um desconforto, e o Banco Central ele tem que agir rapidamente para ancorar as expectativas e manter essa inflação aí sob controle, né? Então esse é um ponto, né? O segundo ponto, com essa alta da taxa de juros, respondendo a segunda parte aí da sua pergunta, né? Eu não vejo ainda que é um juros muito elevado que prejudicaria o nosso crescimento econômico. É lógico que se a gente falar numa Selic a 2%, é melhor do que uma Selic a 3,5%, igual o último relatório Focus, né, no final ali de 2021. Mas ainda é um juros historicamente baixo para o Brasil. Até porque também, Marco, a Selic ela tem um lag ali para ela chegar no mercado real, para chegar mesmo ali no mercado de crédito, né, para ter efeito para o consumidor, para o empresário, geralmente ali de 7 a 9 meses. Né? Então a gente ainda vai carregar esse efeito da Selic baixa nos 2% por muito tempo. E mesmo com os 3,5% não é nada assustador. Uhum. E uma outra pergunta também que a gente recebe muito, que hoje o caso de IGPM especificamente, né? IGPM, sempre a gente fala IGPM, lembra de aluguel, né? Será que a gente tem ambiente, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? Imagina que eu sou lojista de um shopping center, alguma coisa assim. Será que tem espaço para eu chegar lá no lojista, sou dono do shopping, né? Bato lá no lojista e falo assim, o lojista, eu só queria te avisar que a partir de agora seu aluguel vai ser 20% mais caro, né? 25% mais caro. Será que tem espaço para realmente colocar esse aumento aí para a cadeia, se é que a gente pode dizer assim, dessa forma, assim, chegar na ponta final, esse reajuste? Eu acho uma pergunta, né? Porque, assim, de acordo com que tiver desenhado o contrato vai falar, olha, está reajustado ao IGPM, que para mim é um contrassenso enorme, porque a gente está falando de um contrato de varejo que usam um índice que a maior parte é atacado do produtor, 60% do índice. Então, quer dizer, sobe o dólar, quebra uma safra lá na Austrália, sobe o teu aluguel, uma coisa meio esquisita. Mas tudo bem, é uma prática de mercado aí de anos. Agora, o que está em contrato, você fala, ok, está em contrato, vai subir, mas desculpa, eu não tenho como pagar, estamos no meio de uma pandemia, minha renda caiu, enfim. Então, eu acho que essa capacidade de repasse, né, ela não é tão automática. E aí eu acho que abre espaço para negociação, inclusive com outros índices. Nada obriga a gente a usar o IGPM, quer dizer, é uma prática de mercado, né? Mas o aluguel ele é um contrato privado, né? Não é diferente dos contratos de energia elétrica, por exemplo, que aí você tem reajustes a serem seguidos por determinação das agências reguladoras, né? Então, acho que cabe essa livre negociação. Eu acho difícil repassar integralmente, dada a situação de pandemia. Sim. Acho que talvez aquela história, né? Sempre acaba sobrando mais, pelo menos uma parte maior para o pequeno lojista, né? Que ou tem que entregar o ponto, ou tem que aceitar mais esse reajuste maior. E acaba... Aí vai prevalecer as forças de mercado, né? Quer dizer, se o lojista, como é que ele está, se o outro tem alguém já para, né? Como é que está essa demanda pelo imóvel, né? Vai ser essa queda de braço aí nessa negociação, né? E só para a gente voltar ali para o investimento, né? De fato, o dia a dia da renda fixa, será que tem como um investidor, ou você tem alguma sugestão, enfim, para o investidor se proteger, né, desse possível aumento de inflação, porque provavelmente o consumidor de alguma forma vai sofrer, ou no investimento dele, ou no próprio consumo, vai aumentar o preço, ou no aluguel, enfim, de alguma forma. Então, como é que a gente consegue se proteger, pelo menos via investimento? Será que dá para se proteger pelo menos a inflação no IGPM um pouco maior, né, como você falou, sei lá, um título público? Como é que a gente consegue, de certa forma, pelo menos, né, perde num bolso e tenta se proteger do outro lado no outro bolso, né? Então, Saravalli, eu tenho chamado a atenção do risco dos títulos pré-fixados desde novembro. Né?
Eu acho que em novembro abriu uma oportunidade de compra de pré, mas eu dizia ali que era uma compra para você realizar no curto prazo. E aí eu estou falando de títulos do Tesouro, que você tem essa possibilidade, né? Porque tem alta liquidez. Então, o Tesouro recompra. Mas a partir dali, se a tua ideia era um investimento mais longo na renda fixa, né? E não simplesmente fazer um trade ali no mês, né, de novembro, eu tenho alertado para investimentos atrelados à inflação, né? Preferencialmente, porque eu acho que o risco pré está muito alto. E por que está muito alto? Por conta dessa subida da inflação e aí subida de juros. Então, uma forma da gente se proteger da inflação é a gente comprar títulos que estejam atrelados ao IPCA, certo? Pode ser até atrelado ao IGPM, em caso de algumas debêntures, é difícil de achar, né? Mas se achar, é uma ótima oportunidade. É muito raro, enfim. Mas títulos atrelados ao IPCA pode ser uma boa, porque você vai ganhar a inflação, o IPCA, mais uma determinada taxa, né? E aí, se a gente olhar hoje os títulos do Tesouro, né, vencimento para 2035, enfim, você tem uma taxa IPCA mais 3,70, que é uma taxa, comparativamente a outros países, que é uma taxa muito boa. Você está ganhando 3,70 acima da inflação real. Quer dizer, se a inflação disparar, o investimento acompanha e ainda você tem esse prêmio de 3,70 ao ano acima da inflação. E melhor ainda, quer dizer, você tem outras oportunidades bastante interessantes em debêntures, em CRI, em CRAS, né? Onde você tem um prêmio em relação a esses títulos do Tesouro. Então, é possível a gente encontrar debêntures incentivadas que não pagam imposto de renda, o Saravalli, e que a gente tem ali para um vencimento em 10 anos, mais ou menos, IPCA mais 4,10, né? Você está ganhando 4,10 líquido e real, né? Então, tem boas oportunidades no momento agora na renda fixa, mas a minha recomendação seria para títulos pós-fixados atrelados à inflação, porque o risco inflacionário aí ele não tá pequeno no atual momento.